Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, eu estou hoje pedindo licença para entrar na nossa casa, que hoje nós vamos falar de empreendedorismo de sucesso, não é isso, Thay? Com certeza, Boa noite, muito boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui no Acerto de Contas e para falar de um tema importantíssimo, principalmente nesse momento do país, que é o empreendedorismo, que é a economia e também a questão da reciclagem, tão importante para o meio ambiente. Não é isso, olha? É sim, eu estou feliz por Como é que estar está o nosso aqui. netinho? Ah, tá lindo. É o nosso sorridente, netinho, que eu já nosso adotei, netinho. né? Já adotou como Já. Tá É sorridente, lindo demais, que é a né? coisa mais linda. Um beijo para Débora e Josué, o papai. Parabéns. Mas eu estou feliz por estar aqui uma vez mais, aqui com o meu amigo Nonato Bittencourt, gente boa. E hoje a gente vai falar, gente, olha, quando trata do assunto de meio ambiente, dessa preocupação de cuidar do meio ambiente, eu me identifico muito. Com certeza. Eu estava aqui nos bastidores. Boa noite, Nonato. Boa noite. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa e obrigado por atender o nosso convite, que você atende muitas vezes, você como pessoa, como empreendedor, a ansiedade de alguém que quer fazer alguma coisa, que falta um pouquinho de empurrão, e nós sabemos isso como empreendedor, né? Vai, siga, vá com força, não é isso, Nonato? É verdade, eu quero também agradecer a Deus por essa noite estar nesse belo programa, aqui tendo a oportunidade de conhecer seu Maciel, Fábio, a convite da Áurea. Eu queria dar uma boa noite a todos os espectadores nesse dia memorável, da qual eu fico muito agradecido por estar nesse programa, a convite, né, da Áurea e de seu Maciel, que estão aqui com o Fábio. É um prazer, é muito bom ter pessoas como você que desbravam. Na verdade, eu como empreendedor, eu sei o que é isso. Nós temos na veia, né? Meus filhos hoje chegam para mim e falam: pai, pelo amor de Deus, para, você está com 60, para com, não inventa. Eu vou para a China, meu filho, não vai não, você não vai para a China não. Quer dizer, porque a gente não sabe, o verdadeiro empreendedor não sabe ficar quieto. É verdade. Eu nunca parei de trabalhar. E ontem eu estava aqui no meu deck tomando ali um whiskyzinho, batendo papo com alguns amigos e tal. Eu falei, cara, e engraçado o empreendedor. Você vai me confirmar isso. Eu vou falar como empreendedor de sucesso. Eu nunca gastei a minha grana com besteira. Eu tinha um financeiro, que foi 20 anos do meu financeiro, um cunhado, e ele sempre me defendia na casa e falava: não, quem gasta dinheiro aqui é a família do Carlos, o Carlos não gasta. Todo o dinheiro que ele ganha, ele vai fazer alguma coisa nova. É incrível. Nós somos assim, né, Renato? É verdade. Tudo que a gente ganha vai para a empresa, né? Vai investir. Eu até acredito que a minha família, ela vem de uma descendência de franceses, que foi os franceses que colonizaram o Maranhão. Aí vem a família Bittencourt, que fizeram a estrada de ferro. Daí nasce essa hereditariedade na parte mecânica, que os meus avós trabalharam na estrada de ferro, colonizando o Maranhão. E de lá meu pai veio para cá para vencer a vida aqui em Fortaleza, veio do Maranhão, e ele trabalhava na Retífica São Paulo, trabalhando como torneiro mecânico. Nesse período eu era criança, né, e ele me levava com ele para trabalhar e ensinar. Não é? E aquilo dali me fascinava,
as peças que ele fazia. Olha só. E eu, No torno. no torno, Era tudo feito assim, no torno. no torno. E naquele tempo, a Fortaleza era um polo que tinha uma oficina, que tinha retífica, que tinha uma tecnologia mais avançada do Nordeste. E todas essas peças, quando motores virabrequim, quebrava ou tinha que reformar um motor, vinha para cá para fazer a Legal. retificação. Fazer a retífica aqui. Fazer a retífica aqui. Então tudo vinha para cá, São Luís. Então a tua história veio já desse reflexo e desse exemplo do teu pai. Isso, Coisa boa. perfeitamente. Hoje não pode. Se você fizer Não isso com o teu pode. filho hoje, É processo, tá certo. você está fazendo O trabalho infantil. trabalho infantil. Perfeito. É um absurdo, né? Enquanto o pai do Nonato levava ele pequenininho lá para o Para torno, aprender. para ver, para se inspirar. Hoje você se Isso. tornou um grande empresário na área. A lei de hoje proíbe que os filhos se Acompanhe inspirem nos pais. e acompanhem os Não, pais. mas aí é o seguinte, os meus, É complicado, né? quando fazem, eu tenho 9, mas os meus quando, eu tenho filhos novinhos aí de 7 anos, de 8 anos, eu tenho 9 filhos. 13 anos, com o pai, ficava brabo. Fazia escola, na hora do almoço eu ia almoçar, troca a roupa, põe o paletó, põe a gravata, vamos pro escritório. Pai, eu vou fazer o que lá? Lá eu te arrumo o que fazer. Lá a gente desenrola. Pode deixar que eu desenrolo. Ficava postando mala direta, selando as cartas, eu ficava bravo, né? Mas hoje eles É isso aí. agradecem. É assim Hoje que eles tem que ser. agradecem. Eu também tenho um exemplo, né, comigo, a minha filha, Lara Tágera, me acompanha nas redações, trabalha nos meus sites já com 15 anos. Então, assim, é importante isso exatamente para essa formação. Para essa formação. Perfeitamente. E aí você vê, hoje eu tenho filhos na Austrália, nos Estados Unidos, todos Olha aí. financeiramente muito bem Muito bem. resolvidos, independentes, mas por conta de que eu tenho certeza que na juventude eu mostrei outro lado para eles. Muito É bem. verdade. Mostrei outro lado para eles, que a vida não é só cor-de-rosa, não é só de flores, né? É verdade. Trabalhar, não tem esse negócio. Aliás, quero mandar um beijo pro meu tio Mingo, que fez, irmão do meu pai, que fez a vida inteira, criou a família com muita dignidade, atrás de um torno mecânico. Hoje ele tem 92 anos de idade e vai para a oficina todos os dias. Que coisa Que boa. legal. Que Parabéns, bacana. tio. Eu acho lindo, Marcelo, essas histórias, sabe, Donato, como sua, desses exemplos. Por exemplo, o meu cunhado, que é o esposo da minha primeira irmã, a Magna, ele começou a levar o único filho, que é o Éder, né? Pra ele, como pintor de carro, como é que chama? Lanterneiro. 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 Pronto. Funileiro também. Funileiro, é isso. E começou a levar o meu sobrinho Éder desde pequenininho. Hoje, Éder é um dos melhores funileiros dentro do estado da Bahia. Lá na região de Luiz Eduardo, não tem outra oficina melhor do que a do meu sobrinho. O meu cunhado hoje não trabalha por questões de saúde, mas o Éder, que tomou conta do negócio, porque aprendeu indo e vendo o pai fazer. Então, é muito bonita a sua muito história. importante, Essa né, questão do criação. empreendedorismo hereditário, essa coisa é muito forte, Marciele. E é preciso que esse incentivo aconteça no É dia a verdade. dia. É É preciso verdade. que isso seja trabalhado nas famílias, principalmente nesse momento do país. Onde as Não é empresas são- colocar a criança realmente ali para fazer e exercer serviços mostrar pesados, um trabalho. mas estar ali junto, né, acompanhando. E como foi isso, Nonato, essa continuidade aí do seu pai? É isso que eu queria perguntar para o Nonato. Nonato, você já disse como você iniciou a tua vida, né? Foi dentro da retífica. E aí, como é que foi a sua história? Aí daí meu pai já tinha me mostrado o que era o torno mecânico e ele tinha vários clientes e me colocou no Palmeira. Palmeira era uma oficina mecânica que trabalhava com trator. E
estudava pela tarde e pela manhã eu ia para o Palmeira. E lá eles trabalhavam com motor Caterpillar, com aqueles motores, com tratores, onde eles recuperavam as esteiras, abriam motores. E ali eu ficava olhando, observando todo aquele... Tinha quantos anos? Nossa, pensamento. A minha idade, eu tinha ali uns 12 anos de Olha idade. só. Mas é aí que começa Esse processo de processo formação, de formação. de se despertar. E aquilo foi me despertando e por eu ser uma criança que eu era muito curioso, uma vez eu me lembro que os mecânicos se juntaram e disseram, agora você vai montar um motor. Olha aí. E eu, naquele momento, eu fiquei nervoso. Disse, não, você fica tranquilo, que a gente está aqui para lhe auxiliar. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta. Aí eu peguei o motor, né? Comecei a montar, peguei a biela, peguei todos aqueles materiais, peguei o segmento, peguei o pistão, como é que ia botar o segmento, não podia botar o segmento paralelo, senão dava vazamento de compressão. Aí eu fui colocando devagarinho, aí eu sei que terminei botando lá todo o material, e, é claro, com a orientação deles, e no fim botaram o motor para funcionar e o motor funcionou. Olha aí que legal. Aquilo me deu orgulho. Aí você falou assim, pronto, agora eu me encontrei. Agora eu sou mecânico. Acertei. Acertei, né? Eu estava olhando aqui a produção, aqui a produção da Portfólio. a Vitem Máquinas, que é muita coisa que eles falam em relação à reciclagem. Né? Ele pegou um ponto específico, né? Que é a reciclagem, e seguiu, são prensas, são caçamba de recolher resíduos, são esteias para separar resíduos, carrinhos, lixo, enfim, é muita coisa, né? Estou vendo aqui que ele atende muita gente aqui, muito bacana. Olha, tem até um carrinho de porta a porta, você viu? Sabe qual que é o carrinho de porta a porta? Esse verdinho aqui, ó. Carrinho de porta a porta. Aonde? Tá vendo? Aqui, ó. Ah, tô vendo. Tá. Então, é o cara que pega. Faz coleta. É o catador de papelão. Justamente. Então a tua empresa, ela tem essa temática da reciclagem, do respeito ao meio ambiente e trabalha nessa produção mecânica nesse segmento. Como é que funciona isso? É assim, tudo começou quando o Tasso Gereissati, ele construiu o aterro sanitário do Janguruçu. E eu já trabalhava na prefeitura e o Tasso, o governo do estado, passou a responsabilidade do aterro sanitário para a prefeitura, para o município. E que na época quem era o prefeito era o Juraci Magalhães. Meu amigo, grande Juraci. E eu, saudosa memória. Ali era uma qualidade. É um monstro. É incomparável. 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 E com isso eu fui, quando entregaram para o município, com a administração do Juraci Magalhães, eu fui cotado, porque eu trabalhava já na prefeitura, para poder tomar de conta do aterro sanitário de lá, dos equipamentos que foram montados lá. E com isso, eles não poderiam dar para a Vitem, assim, tinha que fazer uma licitação. É o processo. Pode, é o processo, né? E com isso foi feita uma licitação e... Para a gestão, construção e gestão dos equipamentos? Manutenção preventiva e corretiva. E eu recebi um treinamento técnico para isso pelo fabricante, que era no Rio Grande do Sul. E daí eu fiquei, durante o período, nós fechamos o contrato, realmente eu ganhei a licitação. Eu fiquei na gestão de Juraci Magalhães, tomando de conta do aterro sanitário de Janguruçu. E depois entrou também o Cambraia. E também eu fiquei
nesse gerenciamento, dando manutenção e tanto preventiva como corretiva nos equipamentos. E os engenheiros ambientais começaram a me despertar: Bitter, por que tu não fabrica esses equipamentos? Porque isso aqui vai ser para todo o Brasil, vai expandir. E eu, capaz é mesmo. Aí doido para arrumar o pepino pra gente. Esse engenheiro já quase morreu por causa de engenheiro. E com isso, eu fiz a minha primeira máquina, né? Qual foi a sua primeira máquina? Foi uma prensa. Uma prensa. Fiz a primeira máquina. Pessoal, eu trabalhava na parte A prensa faz o que mesmo, Nonato? O nome já indica, mas me explica. Ela faz a compactação dos resíduos, como papel, papelão, PET, o PP. Isso no caso dele, reciclagem. O termo prensa pode ser para muita coisa. Pode ser para bater, para amassar. Perfeitamente. Para estampar. Para estampar. E com isso, eu fiz a nossa primeira prensa e um dos engenheiros ambientais foram participar de um concurso em Brasília e eles ganharam lá. E tinha uma verba para ser construído um aterro sanitário em vários locais. Eles é quem iam indicar. E foi indicado João Pessoa. E eu fui indicado para o secretário do Meio Ambiente, que participou lá. Eu fui indicado e eles me chamaram lá em João Pessoa, que na época o governador era Cícero Lucena. E me pediram para me fazer um projeto para fazer uma unidade de triagem no aterro sanitário do Roger. Que é a esteira. Aí com isso nós fizemos. Eu fiz todo o projeto, ele pediu para a gente fazer o projeto, como eu já tinha uma experiência daqui do aterro sanitário de Jamboree. Já sabia o norte? Sabia mais ou menos dar o norte. Pedras. Aí chamei o arquiteto, ele fez o projeto, chamei o Luciano Poblona, que era o calculista, e com isso eu levei o projeto, eles aceitaram, e terminou que nós construímos uma unidade de triagem. Foi a primeira unidade de triagem, já começado por nós, já foi expandindo para o Nordeste. Né? De lá nós fizemos o aterro sanitário de Arco Verde, Pernambuco, a unidade de triagem. Eu lembro quando você estava firme lá. Fiz de Quixadá, fiz de Horizonte, recentemente nós fizemos de Piancó, Conceição na Paraíba, e estamos fazendo de Limoeiro do Norte. E tem um outro projeto para uma unidade de triagem, também da CRIO Ambiental, que é no município também da Paraíba. Então, para o pessoal de casa entender melhor, além de você produzir esse maquinário todo aqui, que você produz aqui, que são prensas, tudo para reciclagem, você também monta aterro sanitário, só para a gente entender. Como é que é essa... O que você faz efetivamente dentro de um aterro sanitário? Aterro sanitário, como a gente já tem uma certa experiência, nós podemos, inclusive, fazer a parte de construção, os galpões de triagem, e equipar com as ferramentas que são os equipamentos. Porque é obrigatório fazer a triagem antes, é isso? Isso. Como é que funciona, Nonato? É assim, vamos por o lixo chega... pelos catadores, né, no caso. E pela coleta, né? Vamos na ponta. Então, coloca nesse galpão, e nesse galpão é feita a seleção. Todo o processo. Isso. Separação. O que é para reciclar, o que é orgânico, e aí o que sobra vai para o aterro. Principalmente os resíduos urbanos. Os resíduos urbanos, principalmente. Quais são os urbanos? São os que são coletados porta a porta nas residências. Sim. Pelos carros de coleta, né? De coleta. Uma coisa que eu sempre falo, você vai concordar comigo, que eu acho um absurdo, mas não existe uma educação ambiental. Não. Isso é uma... Se as pessoas... Eu estou falando aqui, mas eu também não faço.
Se as Eu pessoas... faço. Algumas coisas eu faço. Se as pessoas dividissem o lixo, nossa, como Se fazia. houvesse essa cultura, né? Perfeitamente. E se reaproveitava muito mais. Né? Perfeitamente. Que se preservava muito mais. Se né? tivesse a educação dos japoneses, né? Porque os Asiáticos, japoneses, né? até na Copa do Mundo, eles saíam. Renato, a dificuldade. Não, nos Estados Unidos também, você Estados anda. Unidos eu estava também. com uma garrafinha d'água andando em Miami e a garrafa d'água que escapou da minha mão caiu. Escapou da minha mão. Um cidadão que vinha atrás já. Eu falei, calma, caiu, pegaram. Mas eles reprimem. Esse negócio de jogar fora do carro. Aqui no Brasil não é abusivo. Isso é uma questão de consciência. Né? Não, é questão processo de de consciência, formação, não. né? É questão de Educação. Educação. Claro, E de- que e parte muito da cedo. Quem educação. tem educação tem, Muito quem não cedo. tem, não tem. É um negócio de louco. É verdade. Nós, na nossa geração, não havia educação ambiental. Nunca. Nem hoje, Nem né? hoje. Não, mas hoje já estão sendo implantados. Mas é uma luta grande essa, É. de criar essa cultura nas escolas. Eu Isso. trabalho com política pública, eu sou um defensor. Você pode dizer. Eu sou um defensor desse Sabe que isso é um problema que nós temos sério, sanitário. Tem o sanitário Todo sério. município É. que eu ali presto assessoria, oriento, eu falo dessa questão da educação ambiental. A gente trabalhar nas escolas logo esse primeiro momento com as crianças de ensino fundamental, para ver se daqui a algum tempo a gente tem uma geração mais educada Isso. nesse sentido, né? De pensar na perfeito. preservação dessa coleta seletiva, porque o mundo clama por isso. Ao Tem invés de duas. cobrar a taxa no lixo, que poderia ser feito, era o quê? Um investimento na Não, educação. quem reciclar, não paga. É. Uma Quem iniciativa, não né? reciclar, paga. Mas como é que vai controlar? Fácil. O catador, ele tem os pontos de coleta, ele anota. Tem uns ecopontos. Os ecopontos, que é uma iniciativa interessante. Exatamente. Não deixa de ser, né? Anota, quer dizer, E Mas que assim, serve, não é inclusive, complicado. de Por exemplo, eu sou uma dona de casa. Aí ali tem o lixo orgânico, tem o plástico, tem o papel. Eu vou fazer uma separação na minha casa, mas quando chega no caminhão, eles misturam tudo, então não mas porque adianta. não tem, olha, por que eles misturam tudo? Porque não tem Uma política, uma uma política estrutura. uma sequência ordenada, né? Isso. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Porque ó, se criar, se realmente, você pode ter certeza, até para os catadores, Era no muito mais caso, fácil. no caso é muito melhor para ele. Muito Se o mais lixo fácil. for, se o lixo Perfeitamente, tiver, se o lixo estiver reciclado, você imagina, ele vai diminuir e muito o trabalho dele, porque já Todo mundo ganha. tá Perfeitamente. Todo reciclado. mundo ganha. Se Ganha houver essa tempo, cultura o bem tempo educada, de ficar Ganha separando. Verdade. o meio ambiente. Ganha, todo coletividade. mundo ganha. Negócio. E a questão do teu maquinário? A gente consegue perceber no Foden que você constrói e desenvolve muitos projetos para essa questão do primeiro momento, né? Dessa coisa sim. da coleta. Certo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre o primeiro momento da coleta até Qual a primeira máquina que você a fez? primeira máquina e Certo. tal. Foi a prensa? Geralmente, o primeiro equipamento numa unidade de triagem é o abre-saco. É o quê? Porque a dona de casa É o quê, coloca normal? o rasga-saco, Abre-saco. né? Rasga-saco. O rasga-saco. A dona de casa coloca no saco todos os materiais e fecha, né? E quando o carro do lixo passa, realmente você tem razão, ele mistura, mas muitas vezes os sacos estão intactos, fechados. Então, quando vai para a unidade de triagem, passa pelo esse equipamento, que ele abre o saco, ali cai na esteira, a esteira vai passando e as pessoas ali selecionam. tá os catadores que vão separando, né? Então, um fica, você vai tirar o PET, outro vai tirar o papelão, outro vai tirar o alumínio, outro vai tirar o filme. Cada um tem sua função. Certo? E ali vai selecionando todo aquele material. Ali é a primeira fase. Depois, aí parte para a segunda fase, que já é a parte de compactação, aonde você vai fazer, para poder fazer a logística de transporte, precisa compactar todo esse Criando aqueles material, blocos, né? aonde Matéria você reciclada. vai fazer os pardos, justamente, principalmente agora que a logística de transporte está muito cara por causa do combustível, você tem que explorar bastante a tara do caminhão. Se ele leva 18 toneladas,
você vai dimensionar uma máquina que vai explorar Essa essas capacidade 18 toda de toneladas. transporte, né? O que às vezes eu fico pensando é que muitos... É a parte mais cara do negócio. E às vezes eu fico pensando que tem muitos catadores que não têm, assim, uma ajuda, e eles coletam, separam aqueles resíduos, vocês colocam dentro de um bag e colocam no caminhão e vai levando ali, quase não tem lucro, porque o combustível vai comer toda a lucratividade dele. Porque o caminhão que leva 10 toneladas vai levando 3, 4. Não leva nem isso. Às vezes não dá nem. Não pensa que está muito cheio de ar. Cheio de ar, né? Por isso tem que compactar. Recentemente, nós ganhamos uma licitação pelo governo do estado, que foi entregue as máquinas, de 72 máquinas. Daqui do Ceará? Do Ceará, que foi entregue pelo Camilo Santana. E estava lá também o Arthur Bruno, e eu estive lá com ele no Palácio do Governo. Compactadeira, é isso? Foi, que ele distribuiu para cada cooperativa e associação que isso estavam cadastradas. Isso é parabéns ao Camilo Santana. Perfeitamente. É realmente geralmente os políticos não olham para isso. Mas ele... Deu atenção a isso. Deu atenção, inclusive com o secretário do Meio Ambiente anterior, que foi o Arthur Bruno. Né? Então Muito eu bem. estive lá com eles. E nós fizemos todo o treinamento e todos os cooperados vieram de ônibus lá para a empresa e a gente dava aquele treinamento, porque as máquinas tudo atendia às normas e era necessário que eles pudessem aprender a manusear com a máquina. Show, Donato. Nós vamos agora para o segundo bloco. Certo. E quando voltarmos, eu quero que você fale um pouquinho dessa questão de aterro sanitário, o que você acha? Hoje existe aterro sanitário ainda, né? E se alguém quiser montar uma recicladora no seu município, no seu bairro, ganha dinheiro ou não? Como é que é os ganhos desse negócio? Não é isso? Vale a pena ou não? Né? Vale a pena? Então fique ligado, voltamos já já com essas dicas aí. Fique ligado. Um convite imperdível para você. Dia 9 e 10 de junho de 2023, Baturité, Guaramiranga, na Faculdade do Maciço de Baturité, o simpósio Os Firmes Fundamentos e as Ideologias Contemporâneas. Comigo, Carlos Rebouças, com o professor Glauco Barreira Porto e com o Tiago Holanda e Tassos Licurgo. Temas da atualidade, de interesse a você e sua família. Não perca esse simpósio e aproveite o feriado do dia 8 de Corpus Christi e emenda aí na Serra. Aguardo você lá. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto,
unindo forças para um futuro melhor. Voltando aqui para o segundo bloco, o Nonato estava nos falando aqui dos bastidores, que a empresa atua em vários segmentos, a empresa dele. Então, vamos saber já quais são esses segmentos, não é isso? Não é isso, olha? Sim. Mas antes disso, eu queria que você dissesse o seguinte. Aquelas duas perguntas que eu lhe fiz aqui quando encerrou o primeiro bloco. Por que ainda se usa aterro sanitário, negócio tão arcaico, tão primitivo? Na minha cabeça de empreendedor, é um negócio tão primitivo, tão atrasado. Contamina o solo. Não se põe em prática a legislação federal. Sim. Que extingue, que acaba com os aterros sanitários. Será que questão. Será que tem interesse? Bom, eis a questão. Né? Uma legislação já aprovada e sancionada há tantos anos. A Lei 12.305 de 2010. Olha aí, 2010. E ela diz o que, Nonato? Ela diz que todos os resíduos devem ser beneficiados e tratados para que ela não vá para o lençol freático, né? Que é o grande problema. E para os rios e os mares. Hoje nós temos ilhas de plástico no mar. Ilha? Sabia disso? Você sabia disso? É mesmo. Mas eu estou dizendo o seguinte, são ilhas, mas assim, um volume absurdo. Absurdo de plástico. São quilômetros de plástico. Realmente ilhas que ficam flutuando e eles vão se acumulando ali. E ali junta. É um absurdo isso, é um absurdo. Olha, se encontra no Brasil, assim, mais ou menos onde? Ali nós temos os rios, né? Por exemplo, ali o Tietê, que eles trabalham muito para. Eu te falei, né? Quando eu tirava plástico de lá. As correntes marítimas, elas vão levando e elas vão formando essas ilhas. É impressionante algo daí. Porque inclusive os próprios animais, os peixes e animais, eles sofrem com isso, porque, por exemplo, tem vários animais que vão crescendo e o plástico prende ali, ele o animal pequeno, aquele plástico penetra, ele vai crescendo e aquilo dali... Você vê, o mal, Nonato, só para mim fazer um adendo aqui, na minha opinião, o mal não é a indústria plástica. Não é a indústria plástica. Não é. O mal é quem usa mal. Quem usa mal o plástico. E quem descarta mal o plástico. Para a questão educacional. Se você tivesse, por exemplo, nós sabemos que hoje a latinha de alumínio, 99% são recicláveis. São recicladas. O Brasil tira primeiro lugar. O Brasil tira primeiro lugar. Em reciclagem? No alumínio? Latinha de alumínio. Então você veja bem, são recicladas. O plástico não. Né? O plástico ele fica na natureza para ele se deteriorar, demora 500 anos. Agora, e é um produto que nós precisamos ter no dia a dia. O grande problema é a consciência a educação, de uma sociedade que não tem educação. Esse é o problema, né? Eu não estou me descartando, não estou saindo fora disso, até eu, porque é um costume errado. Quase que secular. Mas né? quando você está no carro, você joga lixo? Não, isso eu não faço. Se eu beber uma garrafinha d'água e tal, eu jogo no chão carro, do passageiro. Eu tenho um saquinho de lixo no meu carro. Eu não descarto fora nada, eu vou acumulando, eu chego em casa. Às vezes Mas aí você chega em casa e joga lá no lixo, tudo misturado, não adianta. Mas pelo menos você não joga na rua. O problema está aí, para entupir os bueiros. A separação é importante. Não é? O problema está na reciclagem, na separação. Porque se você tem muito material orgânico e você põe papel lá dentro, por exemplo, não dá para aproveitar aquele papel. Mas aí a gente bate na trave de novo e fica parecendo que está enxugando o gelo. Sim, eu separo tudo, mas o caminhão mistura tudo. E aí? Sim, aí nós falamos, falta educação. Isso é desmotivador. A dona de casa faz toda separação e o caminhão que vem da prefeitura leva tudo.
E nós sabemos, né, Nonato, que um aterro sanitário, ele... Aonde existe aterro sanitário é um problema. Doença. É um problema muito sério. Porque... Fedentina e por aí vai. Essa questão, Nonato, a gente falou sobre educação, sobre esse processo de colher o lixo, de separar e tudo. Uma gestão municipal, por exemplo, que quer desenvolver um projeto de reciclagem, de separação orgânica, como é que funciona? Quais os primeiros passos que essa gestão precisa dar? Primeiramente, eles têm que fazer a gravanometria de seus resíduos, né? Ter um engenheiro ambiental para poder fazer o levantamento de todos os resíduos gerados naquele município. Sabemos que 40%, 30% a 35% é de materiais inorgânicos e o 60% de material orgânico. E que, mediante essas porcentagens, 10, 20% é úmido, né, que evapora do material orgânico. E os materiais inorgânicos, por exemplo, um município que tem 10 mil habitantes, ele produz 10 toneladas, porque a média é de 1 quilo a 1,20, dependendo do poder aquisitivo do povo. Por habitante. Da renda per capita daquele município. Eles produzem 1 quilo de resíduo por dia, a média. 1 quilo de resíduo por dia. Então, um município de 10 mil habitantes, ele produz 10 em toneladas. Média, né? Em média, 10 toneladas de resíduo. Donato, quem quer montar uma recicladora, qual é o melhor segmento para se fazer aí? Você deve porque você acompanha, você vende maquinário para esse pessoal, você deve ter uma dica para dar para o nosso público em casa. Hoje, uma recicladora, vamos dizer, um galpão de coleta seletiva particular, as pessoas compram o resíduo, compacta e vende. Por exemplo, por que o país, o Brasil, concorre com o Japão em termos de coletar os materiais, as latinhas de alumínio? No Brasil, no Japão é porque é educação, aqui é por causa da grana que gera. Com certeza. O alumínio, quando ele tem vê, eles vão logo tem em cima. incentivo. Incentivo, né? Por causa do poder aquisitivo, né? E nessas festas aí, o que gera de alumínio é muito grande, né? Então, aterro sanitário, como você falou, é um negócio assim que já sempre foi, né? E cada dia mais está ficando sem noção um prefeito que deixa o seu aterro sanitário. Aliás, eles se preocupam com essa pauta. Qual porcentagem dentro do estado do Ceará, você que está dentro da área, assim, as prefeituras estão já sendo assistidas com essa inovação? Como é que é? Você tem, tipo assim, 20%, 30%? Como é que está aí essa questão no Ceará? As prefeituras já têm aderido muito? Foi elaborado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do estado do Ceará, né? Fizeram os consórcios, mas até hoje os consórcios nunca foi para frente. Por que será, hein, Fábio? Nunca foi praticado. Por que os municípios não se atentam para isso, para essa legislação? Por que não se organizam nesses consórcios? Mas não é uma lei federal, na teoria, que está sendo aí interrompida. Aliás, deixa eu dizer aqui como empreendedor. Além de gerar emprego, se o município se preocupasse com isso, além de gerar emprego, geraria também, sabe o quê? Renda para o município. Sim. Imaginamos aqui, estou falando como empreendedor, eu tenho um município A, B ou C. Eu posso alugar os caminhões para fazer a coleta, posso ter os funcionários do meu município, que vou gerar emprego, fazer essas coletas
de forma adequada, ou seja, separado, cobraria imposto de quem não separa, ok? Separado, e montava a cooperativa para reciclar. Para reciclar. Isso. Ou seja, a reciclagem do próprio lixo ia subsidiar o pagamento dos caminhões da coleta do lixo. Quer dizer, aí quanto é que o município ia gastar? Diga aí, Fábio. Zero. Autossustentabilidade. E iria ter uma qualidade na coleta do lixo municipal. Por que não há interesse? A gente sabe por que não há interesse. Por que não há interesse? Existe aí um grande movimento econômico voltado para a coleta. A coisa é tão simples de se fazer como 2 e 2 são 4. Basta você ter vontade e fazer acontecer a coisa, porque é fácil. Mas o Ceará, Nonato, eu vou voltar à pergunta. Tem o quê? 20% no estado de prefeituras que já estão empenhadas com isso? 10%? Será que está tão baixo assim? Eles não têm interesse. Eles não têm interesse. Eles debatem o assunto porque é um assunto ambiental. É preciso debater, porém... Não aplica. Só blá blá blá. Mas na prática... Eu tive na audiência pública agora no Aquiraz e a força do mal, né, do contra... maior. O que acontece? Nós estávamos discutindo a Secretaria de Segurança Pública aqui em Aquiraz. Nós temos um secretário altamente capacitado, um cara que já desenvolve o patrulhamento há 2 anos na cidade, já provou que sabe fazer e faz direito. Mas o que acontece? Aí fica aquele debate ridículo. Não, mas nós precisamos ver como é que vai gastar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você viu, mandei um vídeo para você, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já se gasta esse dinheiro. Criando a secretaria, a gente tem condições de trazer recurso federal. É verdade. Né? Mas o que eles não querem? Eles não querem porque... Questão política, né? Questão política, fazer politicagem. E não fazer a política adequada para o município, para o cidadão. Não. Desvia do foco, pessoal. Desvia. Né? Aí o vereador lá mostrando um monte de foto do século XVIII. Não é para mostrar foto, eu posso mostrar a minha, que eu usava um estilingue cheio de... Uma sacolinha cheia de pedra, você viu o vídeo, né? Uma sacolinha cheia de pedra, minha arma era quera, uma pedrada em todo mundo. O fato não é esse, o fato é que nós temos que criar a secretaria. Eu vi aquele conteúdo seu e é de extrema importância essa discussão, porque uma Secretaria Municipal de Segurança agrega valor, é o primeiro embate. É a Guarda Municipal. Tem recursos federais. E vem recursos federais. Está aí editais sendo lançados pelo governo federal, Ministério da Justiça, exatamente para qualificar. Aí aqueles vereadores demagogos, você sabe que é demagogo, né, Fábio? São demagogos. Fica assim, não, mas nós precisamos saber para onde vai, quanto é que custa. Já tem custo. E tem os portais das transparências e a função do parlamentar é exatamente essa, conhecer ali os orçamentos e debater a aplicabilidade. Agora, não pode barrar um processo de desenvolvimento da cidade por questões políticas. Você pega uma empresa dessa, como o do Nonato, você tem condições de criar dentro dos municípios, em parceria com uma empresa dessa, e adequar os municípios para funcionar e funcionar muito bem. E funcionar com excelência, mas não tem o quê? Não tem interesse. Não tem interesse. O que é a falta de interesse? A grana que corre nos bastidores, por trás, paralelo. As empresas aí que gastam muito dinheiro elegendo prefeitos. Porque fazer a coisa bem feita, que venha realmente contribuir com a sociedade, que inclusive confiou naquele gestor, não dá lucro para eles. É o sistema. É o sistema. Agora, o que a gente consegue perceber na empresa do Nonato é que para cada momento dessa questão do lixo, ele tem um equipamento adequado e que vai fazer a função ali com muita qualidade. Inclusive, nós temos um equipamento que é uma linha de trituração do PET, ou do PVC, ou do mesmo do PP, do PE, que faz o flake. E depois faz a extrusão, sai o granulado, que é a matéria-prima para injeção. E tudo isso tirado do lixo.
Olha aí. E é lucrativo essa lucrativo. essa produção do O Graciela está se interessando, hein? Não, eu falei aqui nos bastidores, eu tive... Está se interessando. Olha, eu sou... As pessoas de casa, muitas vezes podem até falar, mas esse homem já... A Jaque falava que eu era vampiro, porque tanta coisa que eu já fiz. Mas assim, eu tive uma das maiores recicladoras de pet da América Latina. Eu tirava o meu pet do Rio Tietê, nós estávamos conversando aqui, em São Paulo. Era maior, eu vendia para os chineses e tal. E eu sei que é como ele falou, você pegar o lixo e faz o luxo. E se ganha muito dinheiro. Se ganha muito dinheiro com isso. Eu não sei a margem hoje, mas você pode mensurar mais ou menos na hoje? Eu acredito que você ganha aí na faixa de... Você compra aí o PET a R$ 1,80. O PET não, o PP, né? O PP e o PE, você compra aí a R$ 1,50 e depois que está triturado, já vai para 100%. Só na trituração, isso sem fazer as devidas... A trituração e a granulação. A granulação. E não é bicho de 7 cabeças. Não. Não tem segredo. Os equipamentos que você trabalha desenvolvem tudo isso. Você tem esses equipamentos? Temos. E quanto custa um conjunto desse? Vai só para o pessoal interessante. Quer em casa. Você vai começar aí triturar... Um kit. Ou então básico. você, gestor público, que quer desenvolver, de repente tem um município Pra que tem quem quiser, potencial pra para quem isso, quiser, né? Para criar toda essa estrutura de reciclagem. Como é que funciona? Um kit básico, né, no caso? Do PET, no Kit caso bar, do PET. do PET. Dependendo, porque nós temos várias linha que tritura 400 kg por hora, linha que tritura 800 kg por hora. Vamos falar no processo caseiro. caseiro. O cara triturar lá vamos dizer que ele triture lá por dia 400 quilos, 200 quilos, vai. Um negócio 200 quilos. Uma linha de trituração dessa, 200 quilos, você vai gastar aí na faixa de uns R$250 mil. Olha aí. para faturar. Para ter um retorno. E isso para vender o PET tem comprador toda hora? O PET geralmente é vendido todo para São Paulo. E depois que você... Não falta quem compre. Não falta quem compra, é isso. E então PP... o cara gastou 250 mil, virou empreendedor, vai começar a comprar a reciclagem, a reciclagem e vai pagar R$1,50, R$1,80. No quilo, e aí, né? no quilo. para triturar, né? Para triturar. Ele compra para Agora, triturar. se ele quiser fazer a granulação, granular, né? Que passa pela extrusão, aí é outro equipamento. É mais caro um pouco, extrusão é mais complicado. Agora, aí se ele fizer a granulação, o lucro vai para quanto? O lucro aumenta, né? Porque... Para 3 vezes mais? 4 vezes mais? Não, umas 2 vezes. Ou seja, se pagar R$1, faz R$3. Tranquilo. Maravilha. E esse tratamento de extrusão hoje custa em torno de quanto? Com uma extrusão de 200 kg dia? Na faixa de uns 250 mil. Também? Então R$500 mil você montou. E se você olhar... E outra coisa, viu? Vou falar para vocês aí de casa. Não precisa de muita gente não, viu? Muitos funcionários, né? Poucos funcionários. Só o papo que tem que passar por uma limpeza, primeira limpeza. Antes de granular, tirar os papéis, porque não pode. Todo o processo. Mas assim, é muito. O trabalho é mais das máquinas mesmo. Não, e da recicladora, se você não. Que nem no meu caso, eu coletava o PET lá do Rio. Então eu tinha que limpar. Mas se você tem recicladoras hoje que nós sabemos que ele te entrega limpo. Entendeu? Sem papel, sem nada. É bem mais interessante. Ele já separa tudo, né? Separa tudo. Você compra e joga na máquina, Aurélia. Até por cor. Até por cor. Não, tem que separar. Tem que separar. Legal. O PET verde, daquele PET transparente, né? O que é de cor tem um valor, o valor mais agregado é o cristal. Porque transparente, né? Porque ele pode receber pigmentação. Olha que interessante legal. esse detalhe. É por isso que eu falo, é um negócio fantástico. Se tivesse mais cuidado, as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado com a natureza. E observar isso, fazer com que isso retornasse para a pergunta que não quer calar. As prefeituras do Ceará estão preocupadas com isso? Não, estão te procurando para isso?
Gente, deve ter algum prefeito que está preocupado. Provavelmente depois desse programa que nós vamos Não, jogar eu no estou mundo. preocupada. Quer tirar o dinheiro da minha conta? Tu tá aí doido, é? Não, eu estou Ei, tu quer preocupada. mexer na minha conta bancária? Eu estou preocupada se no estado do Ceará não tem prefeitos preocupados com isso. Tem ou não tem, Nonato? Áurea, é difícil. Eu acredito que tenha, né? Mas Tem alguns te procurando. Não, eu acredito que tenha pelo seguinte, porque agora a nova legislação, não sei hoje, mas estava aí na responsabilidade de dar o destino certo para o seu resíduo no CPF do prefeito. Olha aí. Mas posso falar uma coisa? Mas o problema, Nonato, é que o Fábio vai dizer, o Fábio faz um programa que é só dirigido à política. Né? Ele tem um programa dirigido para a política. Fábio, diga aí, por favor. Vai. a questão é única, Mas né? pode ter a lei, mas não as funciona. legislações existem, né? Existe, né? Mas elas não são cumpridas. Não às vezes. funciona. O próprio político cria uma série de situações para emperrar a Eles aplicação da criam, lei. Burlar a lei. Não, e eles criam a lei. Nem inclusive. aplicar. Elas são sancionadas, aí ficam prorrogando os prazos, prorrogando os prazos. A gente sabe isso na legislação federal, dos resíduos. Essa questão do plano estadual também dos resíduos. Não se cumpre. fazer uma lei que ela vai ser burlada? Você tem que fazer. Dá justificativa para a sociedade. Eu não aguento isso, Olha a gente. história para boi domingo, vai falar. Olha, sabe o que eu sempre falo? Meu Deus, eu não aguento Eu sempre isso. falo assim. Não aguenta, Isso me mas dá é o sistema. Sabe? Deixa eu te falar, eu sempre falo para meus amigos. Meu Deus, cara, lidar contra o vocês sistema estão conversando besteira. Vamos colocar o narizinho do palhaço aqui e ficar criando os palhaços aqui conversando bobagem. Assim. Mas há 30 anos conversando besteira. Essa aí é aquela velha história. Meu Deus. Olha, você acredita em Conde Drácula? Não. Você sabe que tem Conde Drácula, não tem? Existe na ficção, não existe? Sim, existe. Se você chegar lá na China e falar assim, olha, conhece o Conde Drácula? Conheço, eu ouvi falar do Conde Drácula e tal. Mas você já viu o Conde Drácula? É mais ou menos assim. Então eles criam a lei, certo? E a lei fica ali criada, né? Aquela coisa Pra ali. faz de Papai conta. Noel, Faz de conta, pra o justificar. super-homem e tal. Só que a coisa não anda. Funciona. Os grupos organizados aí na questão ambiental do mundo, do Brasil, ficam ali cobrando Esses alguma ativistas ação. Os aí é só ativistas. palhaçada, então? Não, os ativistas existem, eles estão lá sim. fazendo o papel deles. O problema são as gestões. As gestões criam as legislações, mas não cumprem. E aí, o problema é gestão, é o povo que não tem educação. E o povo que não sabe cobrar Né? também. O povo não tem educação. O povo não tem educação. Não Nem tem. você, cara. Nem tem educação. Cara, Não. vocês vão pra praia, larga a sujeira. tudo lá. Larga a sujeira, tudo lá. Vai Ó, ó, muito duas você. coisas assim que eu acho bastante interessante, que deveria ser ensinada mesmo nas escolas, e você, mãe, pai, que a sua criancinha é ensinar as questões de trânsito e esse cuidado dessa educação com o lixo. É trânsito e lixo. Eu acho assim que é fundamental as escolas adotarem políticas educativas mesmo para ensinar as nossas É a minha crianças. luta, Áurea. É a minha luta como gestor público, como orientador das gestões públicas e dos parlamentos municipais, implantar esse tipo de mecanismo nas escolas de educação, com matérias paralelas. Mas Fábio, a educação, Marcelo, começa em casa, não é verdade? Também, mas Agora os pais podem começar já ensinando essas crianças. Mas não tem, não vem da cultura, infelizmente. Pessoal, eu tenho... Mas tem que quebrar esse paradigma, Não, minha mas gente. não é quebrar, você tá mexendo com gente. A coisa mais difícil que tem. O meu avô dizia assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Gente que vem com uma presta tábua atenção. rasa, que você vai educando. O meu avô dizia assim, ó, ô velho sábio, ele dizia assim, ei, aqui na fazenda eu tenho um boi Nelore, um boi Zebu, eu tenho as novilhas e tal. Aí o boi Nelore eu ponho no lugar, eu sei como é que faz o manejo, o Zebu eu ponho no outro lugar, eu sei como é que faz o manejo e um que cada um me serve. Agora a gente, meu filho, você não vai conseguir manejar nunca. Classiere, você tá entendendo? Sabe o que eu vou dizer? Fique longe de gente. Fique longe de gente. Você quer viver bem? Você fica longe de gente. Mas adoece. É uma sabedoria. Não adoece nada. A coisa que eu mais gosto é ficar sozinho. Eu gosto de agregar pessoas. Não, peraí. Não, eu gosto... Calma lá. Não, deixa eu concluir. Eu gosto de agregar pessoas na minha vida que tem conteúdo intelectual. Agora, eu não vou ficar discutindo com um retardado. Com certeza. Vou perder meu tempo com um retardado. Agora, pessoas
como aqui nós estávamos, antes de começar o programa, estava até reclamando que eu estava conversando com o Nonato aqui. Pessoas que têm intelecto elevado para conversar. Tem algo para gente debater. Contribuir, eu não né? vou pegar um Zé Ruela, e também não quero nem que assista o meu programa, tá certo? Um Zé Ruela e vou querer debater com ele princípio de educação, porque não tem, não tem. É a mesma coisa que você ensinar a vaca a cuspir. Você consegue fazer a vaca cuspir? Vaca baba, não gosta. Não, peraí. Eu estou falando do princípio de ensinar a criança, de começar essa preocupação. Mas se o pai não de uma nova tem, cultura. se o pai não tem educação, Não como tem é que vai como ensinar? passar, Não né? tem como passar. Tem como passar. Gente, mas Não tem será como que passar. aí nós temos que perder as Aí esperanças? aprende na escola. Aí chega em casa, a mãe pega a casca de banana e joga no chão. Ai, meu Deus, Não é fácil. Então é como eu vou dizer, meu avô fique longe de gente, meu filho. Quando você for fazer um amigo e tal, meu avô falava uma coisa interessante, vai acabar o programa, eu tenho que falar isso. Ele falava assim, ó, olha o que o cara tem, se ele não tem nada, ele não fez nem pra ele, porque você não vai fazer. Por aí. É bom, velho. isso aí é forte, viu? É. Isso aí é Olha forte. o que ele tem, se ele não tem nada, ele não fez nada pra ele. Pô. Vai fazer pra quem, Vai né? fazer o que do teu lado? Não vai fazer nada. Verdade. Mas, Nonato, foi um prazerzão te receber aqui. E nós poderíamos ficar aqui 3 programas aqui mesmo. debatendo esse assunto. Verdade. E, Áurea, suas considerações finais do nosso Eu quero convidado. agradecer ao Nonato, né, por ter aceitado o nosso convite, porque eu reconheço que a sua empresa é de uma ajuda assim muito grande para o meio ambiente. Parabéns. Conheço a sua luta desde o teu início, praticamente, né? Lá atrás, e você é um desbravador. Parabéns. Obrigada, Fábio Marcielli. Meu contato para você estar nos seguindo, @aureacedraz, com CEDRAZ. Lá tem na bio também a indicação da nossa clínica de psicologia e psiquiatria. Bom, só agradecer, Marciele, mais essa oportunidade de debater um assunto tão importante aqui com o Nonato. Parabenizar o Nonato pela empresa, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. E fica aí a dica para as gestões, para os parlamentos municipais, discutir a reciclagem, discutir o meio ambiente. Tá, traz o narizinho da próxima vez. Vamos trazer. Um cara de palhaço. Vamos pelo menos. trazer. Nonato, suas considerações. Eu queria agradecer por essa oportunidade de fazer com que o nome da Bitem possa ser reconhecido. Agradecer a Áurea por esse convite. Agradecer a TV Metrópolis. Marciele. Muito obrigado. E o Fábio, né, por essa oportunidade. E agradecer a Deus, né? Porque tudo na vida eu jamais esperava receber um convite para participar de um programa, mas chegou a hora e eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. É isso aí, Nonato. Tudo ao seu tempo, meu cara. Tudo E o ao seu contato tempo. da empresa, né? O contato da empresa está passando aí nos caracteres. Então, terças e sexta, às 20h30, às 8h30 da noite, e domingo, às 21h com reprise. Fiquem ligados aqui na nossa TV Metrópole.